diz assim: e no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá, e também foram convidados Jesus, seus discípulos, para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe fez, aleluia, glórias a Deus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto eles vos disser, fazei. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tomada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, chamou o noivo. E quando já o tem bebido bem, aleluia, então ele lhes disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é servido, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Aleluia. Assim Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos, e eles creram nele. Amém? Glórias a Deus. Curve as nossas cabeças. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, eu clamo a Ti: abre o meu entendimento, o entendimento da Tua igreja, Senhor. Desce a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, Espírito Santo, e trabalha sobre nós com o vinho novo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, Jesus. Fica conosco nesta noite, Senhor, e nos abençoa para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. O primeiro milagre de Jesus, irmãos, ele é algo peculiar, porque nós vemos que foi escolhido o primeiro milagre dele para ser realizado numa festa de casamento. Olha que interessante. E na tradição judaica, o casamento ele era celebrado por 7 dias, aleluia. Nestes 7 dias ao qual foram celebrado essa festa, irmãos, aconteceu algo que foi a falta do vinho. Todos estavam tão felizes com a festa, estavam tão comemorativos com aquela ocasião, que acabou acontecendo isso. O vinho, infelizmente, acabou. Mas no momento em que o vinho acaba, irmãos, acontece algo. A mãe de Jesus se achega diante dele e fala para ele: olha, o vinho acabou. Só que o mais interessante da história é que Jesus não era responsável por suprir a necessidade da festa. Havia um mestre-sala que era responsável por aquilo. Se faltasse comida, se faltasse bebida, aleluia, quem era o responsável eram os noivos, juntamente com o mestre-sala que fora contratado para aquela ocasião. Só que o que intriga o meu coração e me deixa feliz é saber que a mãe de Jesus, sabendo o filho que ela tinha, ela leva o problema para a pessoa certa. Eu já abro aqui um parênteses para você: leve o seu problema para a pessoa certa. Às vezes você vai estar sentado diante de uma mesa cheia de convidados especiais, pessoas importantes, mas Jesus está dizendo para você: não traga o seu problema para essas pessoas, traga o seu problema para mim, porque eu posso resolver. Mas aí você vai olhar para mim e vai dizer: mas irmã Letícia, eu tenho mestre-sala. Sabe aquela causa na justiça? Sabe aquele problema que você deixou na mão de alguém para resolver para você? Jesus está falando: quer ter êxito? Quer ter vitória? Traz o teu problema para mim. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Maria poderia ter levado o problema para o mestre-sala, para os noivos, mas ela não queria preocupar os noivos. Por que ela não queria preocupar os noivos? Porque faltar comida e bebida numa festa de casamento de tradição judaica era uma vergonha. Além de ser uma vergonha, dizem alguns historiadores, que se faltasse comida e bebida naquele casamento, aqueles noivos seriam obrigados a pagar uma multa por envergonhar seus convidados. E além de pagar uma multa, eles ainda sairiam com a cara arrastada no chão de tamanha vergonha por não ter suprimento suficiente para os seus convidados. Então Maria, naquele momento, tendo a consciência, ela leva o problema para a pessoa certa, porque ela sabia que se ela levasse aquele problema para o mestre-sala não tendo de onde arrancar o vinho e a comida, ele levaria aquele problema para o
curtir aquele momento tão especial, iriam começar a correr daqui e dali para providenciar a bebida. E talvez eles não conseguissem providenciar a tempo a bebida que era necessária até o término daquela festa. É por isso que é importante você levar os seus problemas para quem pode resolver, que é Jesus. Às vezes você deixa um problema na mão do juiz da justiça e às vezes demora anos. Mas quando você entrega na mão de Jesus, a coisa vai desenrolando, vai desenrolando, vai desenrolando. Daqui a pouco o milagre está feito e você nem sabe de qual direção ele veio. Mas Jesus está dizendo, olha para o lado porque vai vir do alto. Olha para o lado que vai vir de mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Só que diferente de nós que podemos ter esse contato direto com Cristo, quando Maria olha para Jesus, ela não pede. Olha que interessante, o texto não diz que ela pede. O texto vai dizer que ela conta o problema para Jesus, esperando que ele tomasse atitude, pastor. Jesus está dizendo para você, ei, tu confia em mim? Porque Maria confiava no filho que ela tinha, aleluia. Ela não pediu, ela contou o problema. Olha, eles estão sem vinho. E aí Jesus olhando para ela, ele responde assim, parece até que Jesus foi um pouco grotesco com a própria mãe, porque ele olha para ela e diz assim, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Só que quando a gente estuda mais a fundo, o que o texto em si quer dizer? O que Jesus quis dizer com isso quando ele olha para Maria? Ele foi educado com ela. Ele disse para ela, olha mulher, por que você está me envolvendo nesse negócio? Não estou eu mais debaixo da tua tutela, é você que está debaixo da minha tutela. Segundo o comentarista Wilson, ele comenta o seguinte, que Jesus disse isso porque José poderia estar morto. Então se José estava morto, quem era considerado provedor da casa? O próprio Cristo. Era ele quem tinha que prover o alimento. E não a mãe dele ficar em cima dele falando que ele tinha o que não tinha que fazer. Porque ele como provedor já sabia o que ele tinha que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Aleluia. Cumpre aquilo que é para você fazer e deixa que Jesus vai cuidar de todas as responsabilidades. Aleluia. Ele tem poder para tudo, aleluia. Quando ele fala isso para ela, que ele responde isso, e ela entende que ele ia cuidar de tudo, que ele já estava cuidando dela, porquanto seu marido já havia falecido, ela agora olha para os serviçais e fala para eles, olha, fazem tudo quanto ele mandar. Aleluia. Ela não só sabia que Jesus podia fazer, mas ela queria também ser usada como instrumento de Deus para mostrar para os outros, ó, presta atenção que ele vai fazer algo, obedeçam a tudo que ele vai fazer, porque vocês vão ver, aleluia, glórias a Deus. E aí agora, Jesus ordena que eles encham as talhas d'água, aleluia. E aí os serviçais começam a pegar aquelas talhas. Há muitas controvérsias acerca de quantos litros d'água poderiam caber dentro das talhas. Alguns dizem que caberia 39 litros, outros dizem que o total das 6 talhas daria 270 litros, outros dizem que poderia ser de 400 a 900 litros. Nós não podemos afirmar com certeza, mas o que nós podemos afirmar é que os serviçais obedeceram a ordem do Senhor, aleluia. Eles encheram as talhas d'água até na borda. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, porque muitas igrejas infelizmente têm afirmado isso acerca do vinho que Jesus transformou. Muitos dizem que o vinho que Jesus transformou era alcoólico. Isso chega a ser uma blasfêmia, isso é uma mentira. E eu vou dizer para os irmãos porque dentro do contexto histórico judaico, aleluia, lá no passado não tinha água encanada e tratada como nós temos hoje. As pessoas daquela época não tinham água limpa. O único meio delas obterem água limpa para tomar era se elas cavassem poços, ou se elas conhecessem alguém que tivesse poço para que pudesse tirar do lençol freático água limpa. Mas infelizmente nem todos daquela época tinham essa condição. Os que mais tinham condição eram muitas vezes famílias ricas, ou que tinham terrenos aos quais eles dividiam com os outros aquela água daquele poço, aleluia. E aí o que era o costume dos judeus naquela época? Pegar então aquela água suja, muitas vezes do rio, muitas vezes de alguma represa, e fazerem vinho para eles beber. Por quê? Qual que era a função do vinho naquela época? A função do vinho, aleluia, era purificar. E além de purificar, era esterilizar. Então a partir do momento que eles produziam vinho e jogavam o vinho fermentado na água, todo tipo de bactéria
porque os judeus tinham o hábito de beber vinho, alguns historiadores e a Bíblia, aleluia, do pregador pentecostal, ela vai dizer assim, o seguinte, os comentaristas, que os judeus ortodoxos daquela época, os mais tradicionais, quando eles iam fazer vinho, eles usavam, aleluia, 10 copos, aleluia, 10 partes de água para uma medida de vinho. Alguns outros diziam que iriam usar 3 partes de água para uma de vinho, porque se não fizessem assim, não poderia ser abençoado por Deus. Visando que alguns deles também ofereciam vinho como uma oferta a Deus. Agora, que Deus é esse que aceita a embriaguez? Que Deus é esse que aceita um cristão não ser sóbrio? Então, naquela época era de costume comum eles fazerem vinho. Outra coisa, meus irmãos, que o mundo diz, e muitas vezes muitas igrejas infelizmente dizem acerca do vinho fermentado. O vinho daquela época produzido não era igual o vinho mundano de hoje. Por quê? Porque o vinho de hoje se coloca álcool, amém ou não amém? Mas naquela época não havia álcool para se produzir vinho. Então o que era feito? Eles colocavam as uvas no lagar, pisavam a uva, tiravam o suco daquela uva, e quando alguém, porventura, quisesse beber aquele vinho fermentado, eles deixavam aquele vinho conservado numa jarra, porque conforme o tempo fosse passando, o fermento viria sobre aquele vinho, e então a pessoa teria uma bebida fermentada para beber, mas não era alcoolizada, como muitos dizem hoje, e infelizmente muitos cristãos têm se perdido, porque afirmam que a Bíblia diz que pode beber bebida alcoolizada, mas isso é uma mentira de Satanás. E se você cair nesse engano, eu convido você, saia disso, porque o nosso Deus não está nisso, aleluia. É tão verdade que a palavra dele vai dizer, não embriagueis com vinho que causa contenda, mas busquem cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Então não seja cheio de bebida, ou por fábulas que alguns estão contando por aí, mas é cheio do Espírito Santo, porque ele há de convencer a cada um aquilo que convém, aleluia. E aí no momento que esse vinho era produzido, meus irmãos, alguns vão dizer que enquanto alguns reservavam esse vinho para se tornar fermentado, alguns outros recolhiam esse mesmo suco da vide e fervia ele até ele diminuir a sua concentração e se tornar doce. E segundo os judeus, esse era considerado vinho bom, porque era o vinho extraído da hora e não tinha nenhum fermento sobre ele. Esse vinho poderia ser bebido até mesmo por crianças. E conforme você deixava ele reservado, ele não fermentava, mas ele se tornava uma geleia para que pudesse ser utilizado no dia a dia, no passar do pão. Mas se porventura alguém ainda quisesse beber aquele vinho não fermentado, era simplesmente jogar água e misturar, que ele se transformava em vinho outra vez. Esse era considerado bom vinho, ao qual muitos judeus bebiam, mas vinho fermentado não. É tão verdade, irmãos, que Cristo, ele também nos fez essa representatividade, aleluia, no Antigo Testamento, que, aleluia, o pão era sem fermento e o vinho também, aleluia, celebrando a ceia do Senhor. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, fique com a palavra dele, aleluia. Não beba vinho fermentado, porque eu vou dizer algo aqui para os irmãos. Se a Bíblia nos dá respaldo para beber, nem que seja uma tacinha de vinho alcoólico do mundo, então significa que não tem nada a ver beber um pouquinho de cerveja, significa que não tem nada a ver beber um pouquinho de vodka, e não é isso que a Santa Escritura prega para nós. A palavra do Senhor, ela nos ensina a santificar-nos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, aleluia, glórias a Deus. Portanto, o vinho que Jesus transforma não era o vinho fermentado, mas era o vinho doce. É tão verdade que era de costume, de cultura dos romanos, as mulheres não beberem álcool, nem beber vinho fermentado. Aquilo era considerado uma vergonha, mulheres, tanto judias quanto romanas, se embriagarem. Então nós podemos afirmar que até na festa de casamento, o vinho que estava sendo servido não era vinho fermentado. Vou dizer por quê. Porque também na tradição judaica, no momento do casamento e da festa, eram postas diante dos
só, tanto o noivo quanto a noiva, representando o quê? A partilha total das suas vidas. Aleluia. Então, se o vinho para mulheres naquela época não podia ser fermentado, porque se causasse embriaguez, causaria vergonha, aleluia. Então, nós podemos ver aqui que, segundo a tradição judaica, aquele vinho que foi servido naquela festa de casamento não era fermentado, aleluia. E abro mais um parênteses para os irmãos, olhando dentro dessa tradição, aleluia, judaica, que Cristo, ao mostrar que o vinho não fermentado, compartilhado pelos noivos e bebido numa única taça, representava, aleluia, a partilha total da vida deles. Quando Cristo, lá na última ceia, aleluia, Ele vai partir o pão e Ele vai oferecer o cálice. Estudiosos dizem que os discípulos e Cristo beberam numa taça só. Você sabe o que Cristo estava fazendo? Ele estava partilhando a vida dele com seus discípulos, porque aqueles discípulos carregariam, aleluia, a responsabilidade de levar o Evangelho para todo mundo e a toda criatura. Cristo estava dizendo para eles: olha, hoje eu estou cumprindo em vocês aquilo que um dia eu orei. Pai, aleluia, os torna um em mim, como eu sou um em ti. Aleluia. Mas se nós somos um em Cristo, será que Cristo está levantando beberrões para serem um nele? De maneira nenhuma. Deus está nos santificando, aleluia, glórias a Deus. Então Cristo, quando Ele faz isso, Ele está partilhando da vida dele com seus discípulos, que mais tarde iriam partilhar esse mesmo Cristo para conosco, ao qual nós pregamos hoje, e dizemos que não há Deus, aleluia, melhor e maior do que o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Então, aqueles serviçais enchem as talhas. Quando eles enchem as talhas, aleluia, glórias ao nome do Senhor, Jesus agora vem e opera o milagre. O mais interessante é que Jesus, Ele não transforma aquela água em vinho dentro daquelas talhas, não, mas era conforme os serviçais iam retirando a água e colocando nas jarras para servir, automaticamente aquela água ia sendo transformada em vinho, para provar que Cristo, Ele sim, quebrou aquilo que diziam acerca do vinho sem fermentado. Cristo ofereceu vinho novo, Cristo ofereceu um vinho doce. É tão verdade que o mestre Sal, ao provar aquele vinho, ele agora manda chamar o noivo para dizer para o noivo o seguinte: como é que você me guarda o melhor vinho para agora? Se ofereceu o inferior primeiro, deixou o melhor para depois, como é que é isso? Aleluia! E eu quero trazer aqui para os irmãos algumas aplicações que o Senhor colocou no meu coração, aleluia. O primeiro deles, quando Cristo transforma a água em vinho, aleluia, Ele está tirando a vergonha de dentro daquele casamento. Por quê? Porque o vinho acabou. Se Jesus não tivesse dentro da casa, dentro da festa, aquele casal ia ser envergonhado. O casamento deles não ia ser motivo de alegria, mas ia ser motivo de desgosto, porque eles deixaram faltar suprimento, mantimento para os seus convidados. Então a primeira aplicação que eu faço aqui: Jesus arrancou a vergonha daquele lugar. Jesus trouxe honra para aquele lugar. E mais do que trazer honra, aleluia, Jesus ainda deixou, aleluia, os elogios do noivo, porque o mestre Sala manda chamar o noivo e fala para ele: esse vinho é bom. O mestre Sala não agradeceu Jesus, ele agradeceu o noivo. O vinho é bom. Mas o vinho não é bom porque você comprou. O vinho só é bom porque tem alguém diferente na casa. Você fizer na sua vida vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Aleluia! Ele traz, aleluia, um elogio que era para ser dele, ele deixa agora para o homem, para que aquela família fosse honrada, aleluia. O mais interessante disso tudo é que o noivo nem fica sabendo que acabou o vinho. Ele simplesmente vive um milagre. Aleluia. Sabe por que muitas vezes você vai viver um milagre? Porque tem alguém orando pela tua vida. Tem alguém
intercedendo por você. Tem alguém falando, Jesus abençoa ele. Ele não sabe que eu estou orando, mas Jesus abençoa ele. Jesus prospera ele. Senhor, muda o quadro da história dele. Faz algo novo na vida dele. Porque como aconteceu, eu vou poder me alegrar com ele. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Segunda coisa que Jesus quis fazer, aleluia. Segunda aplicação que eu faço dentro desse texto é que Cristo, ao transformar água em vinho, Ele faz com que os seus discípulos crescem nele. A fé dos discípulos veio a partir dali. O motivo principal para esse texto fosse para que as pessoas crescem que Jesus é o Filho de Deus, verdadeiramente é o Filho de Deus. Só que antes de Cristo se revelar ao mundo, Ele vai se revelar a quem pode ser útil para o reino. Eu tenho uma pergunta para a igreja. Você hoje se disponibiliza como alguém útil para o reino? Para a construção do reino? Porque quando Jesus realiza esse milagre, nem todo mundo ficou sabendo do milagre. Ficou sabendo que estava lá dentro com ele servindo. A primeira que ficou sabendo foi Maria, que foi contar o problema, esperando que Jesus, tendo certeza que Jesus ia realizar. Ela agora vive esse milagre com Jesus. E também os serviçais que estavam lá trabalhando, aleluia. E eles só viram o milagre, pastor, porque eles obedeceram. Se algum deles tivesse negado na hora que Maria falou, olha, tudo que ele falar vocês fazem, nenhum deles teria visto o que Deus fez naquele dia, aleluia. Então eles viram porque obedeceram. Você vai ver o milagre de Deus na tua vida quando você obedecer aquilo que Deus falou para você. Mas irmão, não tem nada. Mas Deus vai usar aquilo que tem. Não tinha vinho, não tem água, então não vai usar água, vai transformar em vinho. Jesus, ele usa a matéria que ele tem, aleluia. Mas ele não poderia criar o vinho, sim, porque ele é Deus. Mas o propósito dele ali na terra era se mostrar contra o pecado. Não como Deus, mas como homem, aleluia, glórias a Deus. Ele encarou o pecado, vestido-se como homem e se despindo da sua glória como Deus, aleluia. Mesmo ele tendo todo o poder, mostrando para mim e para você que eu e você conseguimos se formos obedientes, porque Cristo, ele não andava segundo o cronograma humano, ele andava segundo o cronograma de Deus. É tão verdade que quando ele fazia qualquer milagre, ele não dava graça a si mesmo, ele dava graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quantos aqui hoje podem dar graças a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida? Tem gente hoje que quer ser mais que Jesus. Jesus honra ele, ele bate no peito e fala, é eu que sou, é eu que faço. Jesus está dizendo, você não faz nada. Se não for a minha graça sobre a sua vida. Aprenda a ser humilde, porque diante da honra vai a humildade. Jesus foi humilde, mesmo ele sendo digno, merecedor de toda honra, de toda glória. Ele foi humilde e não julgou em nenhum momento por usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Terceira aplicação que eu faço dentro desse texto para a sua vida, aleluia. Nessa festa aqui que Jesus foi, havia duas classes de pessoas. A primeira classe, aleluia, os convidados. A segunda classe, a dos servos, aqueles que serviam, que trabalhavam para este casamento, para que tudo ocorresse perfeitamente bem. É interessante, irmãos, que a lógica de Deus é diferente do homem, porque as melhores pessoas daquela festa seriam os convidados. Jesus agora vai inverter essa ordem. Por quê? Porque quando os servos estão ali com Jesus na obediência, eles não só viveram o milagre, como viram o milagre. Enquanto que os convidados não viram o milagre, mas viveram o milagre. Deixa eu te falar uma coisa, dependendo da comunhão que você tem com Jesus, vai ter momentos na sua vida que você só vai viver o milagre, não vai saber nem de onde veio. Vai ter momentos que a sua intimidade for forte com Jesus, você vai viver o milagre, vai viver o milagre, e Jesus ainda vai te contar onde veio. Ele vai falar para você, você me serviu até aqui, você me obedeceu até aqui, tudo que eu mandei você fazer, você fez, você não abriu a boca para
Porque quem serve também vive coisa grandiosa da parte de Deus. Às vezes você está olhando assim, Senhor, eu estou te servindo. Senhor, eu estou passando uma prova, uma luta, mas eu estou te servindo. Jesus está olhando para você, calma, meu filho. Como você, Deus, serve e é diferente, você vai ver ainda o que eu vou fazer. Você não vai só viver, não. Porque às vezes a gente só quer viver o que Deus tem. Mas Deus tem algo tão especial contigo que Ele quer que você veja o que Ele vai fazer. Deus está olhando para a crente aqui hoje, está falando, eu quero que você veja o processo. Eu quero que você veja tintim por tintim que eu vou fazer, que eu vou fazendo na tua vida. Você não está vendo nada agora, mas continua enchendo palha. Você não está vendo nada agora, mas bota a palha nas costas que logo tu vai ver. Primeiro eu vou cansar você. Para chegar na hora, você não falar que foi tudo muito fácil. Mas para que você creia que eu sou Deus da terra, no céu e debaixo da terra, eu vou fazer coisas grandes, incríveis, extraordinárias. É aquilo que teu olho não viu, é aquilo que teu ouvido não ouviu, é aquilo que ainda nem subiu ao teu coração, mas eu vou fazer. Porque a lógica de Deus, ela é diferente, aleluia. É tão verdade isso, meus irmãos, glórias a Deus, que através desse primeiro milagre de Jesus, Ele trouxe tanta coisa para a nossa vida. São tantos paralelos, são tantas comparações que nós podemos fazer, que além de Deus mostrar tudo isso e beneficiar aquelas pessoas da festa, Jesus estava apontando também para o futuro. Ele estava dizendo, estou beneficiando a humanidade. Por quê? Porque no Antigo Testamento, pastor, o primeiro milagre de Moisés foi transformar, aleluia, água em sangue. Mas no tempo de Jesus, quando Ele transforma água em vinho, Ele está dizendo assim, eu estou criando um tempo novo, eu estou criando coisa nova. O primeiro milagre de Moisés representava o juízo de Deus, mas o segundo representava a graça. Se hoje você está aqui, foi porque o juízo de Deus não caiu sobre a sua vida, mas foi a graça. A graça dele tomou a tua vida aqui hoje, crente. É por isso que você está aqui dando glória ao nome dele, aleluia. Aleluia. É tão verdade isso, que antes desse milagre acontecer, João Batista, como o pastor leu aqui, foi chamado para testificar essa luz. E o mais interessante daquilo que João Batista falou, e que eu guardei no meu coração, porque eu achei muito interessante, foi no Evangelho de João, capítulo 1, aleluia, e versículo 29, que quando João Batista olha para Jesus, ele diz o seguinte, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí vem Jesus se transforma água em vinho, aí ele se mostra, ele fala, eis aí, sou eu, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. O homem, aleluia, não é salvo, não é por causa dos pecados dele, porque o texto está dizendo que ele tirou o pecado do mundo. O homem não é salvo porque ele rejeita a graça maravilhosa de Deus. Se tem crentes, se tem pessoas hoje, aleluia, que abandonaram a fé, não foi por causa do pecado delas, porque Jesus já venceu o pecado na cruz. Mas foi porque não abraçou a graça de Deus. Lembra lá de Noé? A porta da graça ainda está aberta. Mas um dia a graça vai fechar. No dia que fechar, não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta dizer abre a porta, porque ele vai dizer eu não te conheço. Porque quando a porta estava aberta, você não abraçou a porta. Aí eu tenho uma outra pergunta para fazer para a igreja. Quem você quer ser nessa noite, o servo ou o convidado? Jesus está te dando o direito da escolha. Servo ou convidado? Às vezes você serve, a gente perrenga um pouquinho, passa uma prova que só Jesus, mas vale a pena. É como diz aquele louvor, ainda que para te servir eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Estar com Jesus é maravilhoso demais. Às vezes a gente fica tudo quebrado, mas Jesus pega os cacos e vai juntando, e vai juntando, e depois ele ainda vem e enche. E
nessa noite, igreja, aleluia, abraça o milagre que Jesus está fazendo na sua vida. Lá na festa do casamento, Jesus transformou água em vinho, mas o bom vinho de Cristo hoje é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi comparado como tal. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, todo o povo estava cheio. Quem estava lá do lado de fora olhava e está cheio de vinho esse povo. Mas ninguém sabia que eles estavam cheios do Espírito Santo.